Olá, seja bem-vindo ao canal Excel com Henri Olivier. Hoje, na 8ª aula, nós vamos falar sobre datas, né? Usar algumas funções associadas a datas, tá certo? Eu quero mostrar isso para vocês. Bom, eu criei então esse exercício aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar o dia de hoje. Como é que eu faço isso aqui no Excel? Você vai usar a função chamada de hoje. O que é que ela faz? Ela coloca a data de hoje, tá vendo? Você deixa fixo isso no seu relatório aqui. Agora eu quero colocar, na verdade, dia e hora. A função que nós vamos usar aqui para resolver isso aqui se chama agora. E ele colocou a data de hoje e o horário do nosso computador, tá vendo? Vamos para a linha de baixo, então. Então, eu mostrei para vocês aqui duas funções. Nós temos aqui a função de hoje, para mostrar o dia de hoje, e na parte de baixo, nós temos a função de agora. Tá vendo? Mostramos aqui. Eu tenho essa data aqui agora, 21, dia de hoje, 21/3/2023. Eu quero colocar aqui, nessa coluna, o dia. Nessa aqui eu quero colocar o mês. Eu quero colocar o ano. Aqui eu vou mostrar para vocês uma função que ele me diz qual é o dia da semana. Na verdade, ele não vai dizer, ele vai dar um código, tá? E depois o que a gente vai fazer aqui? Eu vou na tabela de dia de semana. Por quê? Quando eu olhar aqui a tabela de dia de semana, eu tenho aqui as datas, ó. O dia 1 corresponde a domingo, o dia 2 segunda-feira e assim por diante. Até o dia 7, o código 7 que corresponde ao sábado. Voltamos para cá. Data. E depois eu vou mostrar para vocês uma função chamada concatenar, que nós vamos unificar isso aqui, ó. Nós vamos juntar essas três informações aqui no concatenar. Bom, então vamos iniciar aqui. Para nós descobrirmos o dia, a função que nós vamos usar é dia. Dia de quem? Aí eu venho aqui e clico, ó, nessa data aqui, ó. Pronto, ele já colocou aqui, ó. Então a função F2 ele mostra para você a função dia de C5. Ele mostra só a data para você. Nesse aqui eu quero colocar o mês e a função é mês, ó. Mês de quem? A data. Fechei aqui. Agora eu quero colocar o ano. Então a função é igual ano de quem? Dessa data aqui, ó, de C5. E fechei aqui. Pronto. Então repare que nós criamos aqui uma coluna separada para dia, mês e ano. Eu desmembrei isso aqui para dia, mês e ano. Nessa coluna aqui, eu quero que ele me diga qual o dia dessa semana que corresponde ao dia 21/3. Bom, dia 21/3 hoje é uma terça-feira. E segundo a nossa tabela, dia da semana, terça-feira tem que dar o resultado 3, código 3, que corresponde à terça-feira. Então, e como nós vamos usar essa função? É essa aqui, ó, igual dia da semana. Até apareceu aqui, ó, dia da semana, dia ponto da semana. Quem eu quero pegar dia da semana? É essa célula aqui, C5, tá vendo? Dia da semana de C5. Número que ele mostrou, o número 3. Tá vendo? Vamos supor que você não soubesse aqui, tá bom? Bom, dia 3. Mas eu quero que ele mostre, na verdade, qual o dia da semana que aparece aqui. Se é segunda-feira, domingo, terça-feira. Eu quero que ele mostre aqui. Como é que nós pegaríamos isso? Né? Então, nós já vimos aqui, em uma aula passada, uma função que vai resolver esse problema, que é a nossa PROC-V. Igual PROC-V. O que ele vai fazer? Ele vai procurar que informação? O dia da semana 3 aqui. Aonde ele vai procurar isso? No dia da semana aqui, ó. Ele vai procurar nessa tabela aqui, ó. Nessa tabela. Eu vou dar um F4 só para fixar. Fixei, tá certo? Que informação, que coluna eu quero que ele traga? Ele vai comparar a primeira. A primeira tem o código do dia, né? E na segunda coluna tem informação que eu quero apanhar, que é o dia da semana, tá? Então eu vou colocar 2. E aqui tem o falso e verdadeiro. O verdadeiro corresponde à informação aproximada. E o falso tem que ser uma correspondência exata. Eu vou colocar falso. E fecho aqui, ó. Na hora que eu dou Enter, o que ele trouxe aqui, ó? A terça-feira. Vamos ver como é que ficou essa função? Então vamos dar aqui dia da semana. Dia da semana aqui, ó, com F2, é dia da semana de C5, né? Mostrei para você aqui. E como é que ele fez isso agora para pegar a terça-feira na outra tabela? Ele usou a função PROC-V. PROC-V de quem? De G5
ele foi na tabela dia da semana, nessa tabelinha aqui, marquei toda a tabela, né, de 1 a 8, e disse o seguinte, eu quero que ele procure e me traga a informação quando ele encontrar na segunda coluna. E falso, ele tem que ser exatamente certo, correspondente, tá? Foi a função que nós fizemos aqui. Perfeito. Ele trouxe aqui terça-feira. Então aprendemos funções novas hoje, né? O dia, o mês, o ano, o dia da semana, que é uma função, e mostrei para vocês como é que a gente pode montar aqui informações de terça, quarta, quinta, uma forma que nós pegamos aqui, através do dia da semana. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, concatenar. O que é concatenar? Eu quero pegar essas 3 datas que eu separei aqui, e eu quero que ele coloque de novo assim, dia, barra, mês, barra, ano. Como é que ele vai fazer isso? É com a função concatenar, ó. Concatenar. Concatenar. Quem ele vai concatenar? Dia 21, ponto e vírgula. Vem aqui, o que eu vou fazer? Ó? A contrabarra, né? Ponto e vírgula. Quem eu quero pegar agora? O mês, ponto e vírgula. De novo, coloco aquela contrabarra ali, né? Ponto e vírgula. E vou pegar finalmente quem? O ano. F5. Quando der Enter aqui, o que ele fez? Ele montou aqui pra gente, ó, as informações. Concatenou essas informações aqui, ó, 21/3/25. Vou dar um F2 aqui só para mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Usei a função concatenar, né? A função concatenar. Peguei a célula D5, que tem um dia, coloquei entre aspas a barra, né? Contra a barra ali. Peguei o mês, que está em E5. Peguei aqui o F5, que está aqui, ó, no ano. E se você reparem que ele bota as cores aqui de acordo com a marcação da coluna, tá vendo? Aqui, ó, concatenar, D5, tá em azul, aqui, ó, tá aqui azul, aqui em vermelho o E5, olha o vermelho aqui marcando aqui, e o F5. Então ele mostra quais são as informações que ele trabalhou com F2, quando você aperta F2 para mostrar a função, né, que você utilizou, o conteúdo da célula que tem, tá ok? Então nós conhecemos mais uma função hoje chamada concatenar. E agora, só para nós finalizarmos aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero usar uma função que nós já vimos em cursos passados, também em aula passada, que é a função se, que eu acho muito importante que a gente tenha um bom conhecimento sobre essa função, tá? Porque muitas vezes você vai procurar um estágio, procurar um emprego, e quando eles querem de repente fazer teste com você sobre o seu conhecimento de Excel, essa função se, com certeza, é uma das funções que eles sempre vão explorar, tá? Vão sempre perguntar a respeito, função se, proc-v, conte.se, são funções que eles costumam perguntar. Então vamos fortalecer esse conhecimento sobre a função se. O que eu quero aqui, ó? Eu tenho aqui uma data de vencimento e uma data de pagamento. E eu quero, na verdade, fazer um comparativo entre essas duas datas, e ele me diz o seguinte, o pagamento foi feito no prazo. Quando que significa isso? Quando as duas datas são iguais. Então, quando as datas são iguais, eu quero que apareça no prazo aqui. Na informação que nós estamos vendo aqui na tela, ele está como data de 20/3 e o pagamento de 19/3. Ou seja, ele pagou um dia antes do vencimento. Então, eu quero que apareça aqui antecipado, a informação antecipado. E quando o vencimento for menor que o pagamento, ou seja, eu paguei depois do prazo de vencimento, eu quero que ele coloque aqui atrasado. Então, são as 3 informações que nós temos aqui que eu quero que ele coloque. Vejam só, como eu tenho 3 situações, para poder amarrar todas elas, lembre que eu vou ter que fazer 2 perguntas, tá? Para poder alcançar todas as 3 respostas. Então, vamos lá ao exercício. Né? Como é que eu resolvo isso aqui? Igual, se o quê? Se o vencimento for igual ao pagamento, né? Porque o B9 é o pagamento, ponto e vírgula. O que eu vou escrever aqui? No prazo. No prazo. Ponto. Lembre-se que na função se, o que nós temos aqui? A condição, a gente sempre vai ter uma situação de verdadeiro e a próxima seria de falso. Só que aqui na de falso, bom, se ela não for igual, se for igual, ele cai no prazo. E se não for no falso, eu vou ter que repetir de novo, fazer uma nova pergunta, para poder descobrir as outras 2 situações que estão faltando, tá ok? Então, na negativa, vamos supor que ele não, se ele for igual, está no prazo. E se não for, aí eu pergunto de novo,
na negativa, no falso, na condição de falso. Se A9 for maior que B9, que é o pagamento, né? O que eu faço aqui? Se isso aqui for verdade, se A9 for maior que o pagamento, o vencimento for maior que o pagamento, ele fez um pagamento que antecipado. Então eu vou botar aqui, ó, antecipado. A situação foi antecipada, quer dizer, ele pagou antecipado. E se isso não for verdade, ele pagou, então, atrasado. E vem aqui, vou fechar um parênteses, para poder fechar com esse se, repare que é vermelho com vermelho aqui, mas eu tenho um outro parênteses aberto aqui, então eu tenho que fechar mais esse parênteses aqui, ó. Fechei ele aqui. Pronto, o que eu faço aqui agora? Dou um Enter. Está aqui o antecipado, tá vendo? Agora, se eu tivesse colocado a data aqui, 20/2023, desculpe, eu botei 20/2, é 20/3, 20/2023, ele ficaria no prazo, tá? No prazo. E o que eu faço aqui, ó? Vocês repararam uma coisa interessante? Que aqui nesse exercício, quando eu atualizei aqui, ele botou o horário atualizado. Tá vendo? Ele atualizou. Quando eu dei o Enter aqui, ele atualizou isso aqui. Então, vejam só. Bom, então ele deu no prazo. E quando o pagamento é depois do vencimento? Então, ele pagou no dia 21/3, menor que 2023. Ele fez o pagamento atrasado. Tá vendo? Então, as três situações eu fiz aqui. Reparem que então eu fiz uma comparação entre o quê? Comparação entre datas. Tá certo? Entre datas aqui. É um comparativo que nós tivemos aqui. Tá certo? Usando a função se. Tá? Só para exemplificarmos aqui. Meus amigos, então com isso aqui eu estou encerrando hoje a aula de hoje. Se você está gostando do meu curso, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles possam também conhecer essa ferramenta, essa importante ferramenta. E outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, coloquem no comentário, façam perguntas no comentário, deixem o seu comentário aí, tá certo? Ou algum outro item que você, de repente, queira visualizar como aula também no curso do Excel, você coloque, por favor, lá no comentário, tá certo? Meus amigos, eu desejo para vocês um forte abraço e até minha próxima aula.